Hoje? Everton, você falou pra mim? Pera aí, deixa eu só aquietar o cachorro aqui do lado, então. Não, não tá atrapalhando, não. Tá É atrapalhando, que tá, não. tá ele e a Isa correndo aqui do lado, pera aí. Tá algum barulho aí no fundo? Só me confirma isso, Everton. Tranquilo. Ó, gente, é a primeira vez que eu vou fazer a prece aqui, mas acho que é aquela história, a gente não tem certo ou errado para fazer uma prece, uma oração. Mas basicamente só quero pedir a Deus e que a gente tenha um momento de muita luz, muita sabedoria, para poder aproveitar esse momento da melhor maneira possível, que a gente consiga ter serenidade para saber ouvir, para não julgar comentários e ser influenciado às vezes por alguma coisa que a gente traz do nosso dia a dia, que a gente consiga se isolar realmente nesse momento e ter realmente um momento de crescimento, de desenvolvimento, que a gente possa em conjunto tanto compartilhar quanto aprender e que Deus e os amigos espirituais possam iluminar principalmente o Bruno que vai estar puxando essa prece aqui com a gente hoje. E acho que é isso, que a gente possa aproveitar realmente esse momento no presente. Obrigado, Murilo. A Tânia chegou depois, Daiane, a mamãe, a Gi, a Lilian, Dinalva. A Miriam não tinha cumprimentado, ela Sim. chegou antes, mas eu não tinha falado oi pra ela. Muito bem, dona Meire. Ô, Bruno, não sei se você vai tomar a lição. Eu mandei um zap aqui mas ele não respondeu, meu interlocutor. Vamos ver o que que você fala. Você me mandou mensagem agora? Não, pro Cristo. Ah, pro Cristo? Vamos lá, né? Que responsabilidade, né? Pega umas passagens que eu vou te falar, assim, não importa o que a gente fala, vai ser muito pouco, né? Porque falar de Jesus, como é que fala de Jesus, gente? Então, vocês ajudam aí, porque assim, a única coisa que eu não posso fazer é falar o que ele não falou, né? O resto, beleza, né? Mas ir contra, né? Fazer uma colocação equivocada, essa que é a minha preocupação. Então, vocês fiquem à vontade. Se eu estiver falando coisa esquisita aí, vocês falam, opa, vamos por outro caminho, né? Então, para a gente relembrar, nós estamos lá na passagem A Revelação de Pedro, uma passagem que está nos três evangelhos sinóticos. Não sei se vocês foram lá no Evangelho de Mateus para dar uma olhadinha. Lá ela é mais extensa. Jesus faz outras colocações ali, já antecipando a questão da crucificação, né? E lá fala também das chaves que foram entregues para São Pedro, né? Que tem as chaves do céu, que é o que está retratado aqui nessa pintura. E para a gente revisitar os versículos, eu vou fazer uma releitura diferente aqui. Eu trouxe a passagem, o trechinho só que está lá no Boa Nova. Você lê para a gente, Claudinho? Aqui tem barulho também, dá para ler? Tá tranquilo, não tá saindo nada. Tá, então vamos lá. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E que dizem os homens ao meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo, depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o zelota,
relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que não acreditavam ser o Mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Muito bem. Muito boa a entonação da Claudinha, né? Que ela já foi fazendo essas nuances que a gente precisa aí mesmo, né? E tá vendo, gente, por que que o evangelista tem que ser tão direto, né? Ele não tem muito espaço para ficar contando, né? Então, o que a gente tem aí em 4 versículos de estudo, olha quantos versos aí, quantas linhas o Humberto de Campos teve para descrever. Mas traz a ideia geral para o que a gente começou a comentar e vai finalizar hoje, né? Chegou um momento em que Jesus quis, é lógico, né? Como se ele não soubesse, né? Mas ele precisava que ficasse registrado para nós. Então ele pergunta o que que as pessoas falavam dele. Aí a gente viu que há opiniões diversas aí, cada um fala alguma coisa sobre o Cristo, e até hoje é assim, né? Cada pessoa tem a sua visão sobre o Cristo, faz uma abordagem sobre o Cristo, mas ele, na sua humildade gigantesca, é claro, aceita o que as pessoas pensam, né? E ele está mais preocupado, na verdade, com aqueles que comungam com ele todos os dias, né? E aí foi a partir daí que a gente começou a conversar. Para quem está junto, para quem está estudando, para quem se aproxima, para quem tem ele como guia, como modelo, e aí? O que nós dizemos sobre o Cristo? É isso que a gente comentou na semana passada, né? É, quem é Jesus? Essa foi a nossa fala. E por que que a gente está fazendo esse esforço? Por que que a gente está tirando esse tempo aqui para a gente refletir mesmo sobre o que é Jesus para nós, né? O que de fato representa a figura dele? Como que nós encaramos a passagem dele por aqui, né? O que significa ter ele mesmo como esse modelo, né? E aí a própria Amélia talvez justificando, né? Dando mais motivos para que a gente possa refletir e principalmente mostrar a importância sobre esse questionamento, ela traz o seguinte, ó, lá no livro Até o Fim dos Tempos. É muito difícil conceber-se na atualidade tumultuada da sociedade o significado da presença de Jesus e o convívio com ele, em razão dos novos padrões comportamentais e dos interesses em jogo de paixões agressivas e asselvajadas. Quer dizer, a gente já conversou que a gente não conseguiu responder essa pergunta da forma adequada, né? Quem é o Cristo? E a gente vai ver hoje nos textos de Emmanuel o porquê disso. Porque se a gente já tivesse feito isso, o mundo hoje estaria muito diferente. E aí a própria Amélia, fazendo essa análise, né, sociológica do comportamento humano, ela vai falar que a gente vive numa época tumultuosa, né? A gente também comentou um pouco sobre isso. O dia a dia, os afazeres, tudo nos convida a levarmos uma vida que não nos permite parar para refletir, parar para nos analisar, para fazer aquela revista que a gente foi convidado a fazer todos os dias, como é que foi o nosso dia, onde a gente errou, o que que a gente poderia ter feito diferente, não é? E não bastasse isso, há hoje esse convite, né? E essa, digamos assim, essa movimentação de
novos padrões comportamentais, mas não novos padrões sublimes, né? Não novos padrões que edificam, mas padrões que têm nos feito perder a nossa essência como seres humanos, né? É, tentando, assim, desestabilizar institutos consagrados como a família, não é? E percebendo que a sociedade, de forma geral, caminha por um caminho aí tumultuoso mesmo, né? E perigoso também. Isso que ela traz como jogo de paixões agressivas e selvajadas. Isto porque as motivações sociais e econômicas do momento terrestre são muito tormentosas, e as conquistas parecem sem sentido após conseguidas, não preenchendo os vazios do coração, que prossegue inquieto, aguardando. Então, para muitos, inclusive para muitos cristãos, para aqueles que já conheceram, já tiveram contato com Cristo, eles ainda aguardam a sua vinda, né? Porque a sua vinda, de fato, representa aquilo que nós fizemos o exercício, né? A renovação, a mudança, o progresso. É isso que significa. Então, todos aqueles que até esse momento não começaram nessa proposta ou não perceberam a necessidade disso, vivenciam essa situação, essa triste situação de muitas vezes ter uma vida que externamente parece uma vida muito boa, né? Uma vida de facilidades financeiras, uma vida de conquistas econômicas, mas que no fundo aquele vazio, aquela dificuldade, né? Tantas pessoas que às vezes precisam de medicações para conseguir estabilizar propriamente, né? Para conseguir ficar bem, para conseguir ter um dia a dia mais normal, né? E tudo isso, muitas vezes, excetuando-se as questões orgânicas de fato, né? Mas muitas vezes provocadas por esse vazio existencial, por essa falta de objetivo, essa falta de uma perspectiva maior, que transcende, que sai desse nosso dia a dia, dessa nossa vida puramente material, não é? Então, pensar sobre o Cristo e analisar o seu Cristo, analisar o Cristo, ver a Cristo como a gente propôs, é algo urgente, né? É algo urgente. Aí a gente viu que os evangelhos nos convidaram a analisar o Cristo pela perspectiva de que ele é um pastor, não é? Mas um pastor, não um pastor que conduz as ovelhas com agressividade, né? É um pastor, na verdade, que faz com que as ovelhas respondam à sua voz, aos comandos de voz, não é? É um pastor que, quando a ovelhinha machuca, ele vai, pega, põe no colo, né? A ovelhinha que está lá chorando, até quase desmaiar, ele vai, pega e cuida. Esse é o Cristo, né? Esse pastor que ficou responsável por nos conduzir de volta ao caminho que nos leve à presença de Deus. E isso foi o que os evangelhos nos conduziram. E também a gente pegou e chegou nesse ponto aqui, que é o que a doutrina espírita o convite que ela nos faz, né? Para que a gente veja Jesus. E aí ficou a lição de casa para todo mundo tentar analisar, né? Inclusive, eu aproveitei esse gancho hoje na mocidade, porque a gente estava estudando sobre a evolução e tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos que fala do objetivo da encarnação. Qual é o objetivo de estar aqui, não é? E aí eu perguntei para todos eles, e foi unânime a resposta, até porque eles já têm uma certa bagagem de estudo, né? Todos os meninos responderam: eu estou aqui para evoluir. E aí eu falei assim: mas o que que vocês entendem por evolução? O que é evoluir, né? Como assim evoluir? Porque fica parecendo que é algo assim distante, abstrato. É uma coisa que vai acontecer e está sempre no futuro, né? Vai evoluir, vai acontecer. Mas o que que de fato é evolução, né? E a gente pegou alguns trechos de Emmanuel comentando, e Emmanuel fala da autossuperação. E a autossuperação, que é esse processo de justamente você ser amanhã um pouco melhor do que você é hoje, não é? De em qualquer aspecto, não importa qual, mas naquele aspecto, amanhã você tem mais possibilidade de fazer aquilo, ou você consegue fazer aquilo de uma forma melhor do que você faz hoje.
Isso é autossuperação. E esse processo, essa busca, é isso que vai nos conduzir à evolução, não é? Então, nós temos Jesus como nosso guia, como nosso modelo, para que a gente saiba exatamente o que é esperado de nós, não é? Para que a gente tenha um roteiro, algo que seja seguro de se falar, bom, se eu preciso agir, de que forma eu vou agir? Qual caminho eu vou seguir? Então, a gente tem isso para que a gente não fique perdido, como ovelhas sem um pastor, não é? Como ovelhas desgarradas do rebanho, para que a gente não corra riscos de cair no despenhadeiro, de se afogar nas águas caudalosas, né? Tudo isso a gente foi Aham, refletindo. tá fechado o microfone. Tudo isso a gente refletiu, ficou essa lição para a gente fazer, e é uma lição, na verdade, que a gente vai fazer para todas as encarnações, né? Por muitas e muitas encarnações ainda. Porque a gente vai ver um pouquinho da grandeza desse espírito hoje, né? Só um pouquinho, assim. E por que que eu propus isso? Não foi à toa também. É porque o versículo vai nos conduzir a esse caminho, não é? Porque lá no versículo diz assim, ó, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não perguntou assim, o que que vocês pensam de mim? O que que vocês acham de mim? Ele perguntou, o que que você, no dia a dia, diz para as outras pessoas que eu sou? Entende? É isso, não é? Quando ele fala quem dizeis, quem dizeis. Então, lá na sua lida, lá onde você está trabalhando, estudando, convivendo, né? O que que você diz para as outras pessoas sobre mim? E aí a pessoa pode até pensar, mas eu não dou palestra, eu não faço estudo no NEP, né? Não é, Claudinha? É só assim que a gente fala de Jesus? É só pela boca? Não é, né? A Karen que gosta muito lembra muito daquela fala do... É Santo Agostinho, Karen, que fala Francisco de Assis. pregueis Francisco São de Francisco de Assis. Assis, pregai o evangelho, né? Se necessário, com palavras. Porque todos nós pregamos o evangelho com o nosso comportamento, com o nosso padrão. Entende? Então, por que que a proposta é: vou analisar no meu dia a dia para ver o que eu faço, como Jesus faz e traçar um paralelo ali, para eu entender o que que eu preciso melhorar. Porque para as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso comportamento vai dizer da forma como a gente compreende o Cristo. Se de fato a gente entendeu quem é Jesus, né? Quem é Jesus. E então o versículo mesmo nos direciona para isso, né? E por que que eu trouxe também essa proposta da questão da prática, da questão do dia a dia? Olha aqui que Emmanuel vai falar. E é Emmanuel, né? Lembra que Emmanuel é um grande exegeta, né? É um rabino. E ele fala o seguinte, ó, não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo. Então, ele está querendo dizer que tudo que ele traz para nós de estudo, as páginas, os comentários, não são novas interpretações, correto? Não são novas interpretações. É aquilo que ele aprendeu com outras pessoas, com outros espíritos, e ele repassa esse conhecimento para nós, né? Então, ele reconhece que isso não é inovador. Isso já está feito, isso já está posto. Tanto que quando a gente pega as interpretações mais profundas do Velho Testamento, a gente já encontra ali tudo que a gente estuda, inclusive dentro do Espiritismo, né? Tudo já estava lá, né? Tava uma roupagem diferente, mas já estava lá. E aí ele fala que compete a nós, cabe a nós apenas, às suas comunidades e aos seus adeptos, a observação do ensino imortal. Né? Então, pensando aqui no nosso grupo, porque a gente tem um grupo de estudo, mas não é só um grupo de estudo, né? É um grupo em que a gente estuda para conhecer, estuda para facilitar essa nossa autoiluminação, não é? Para a gente
se enxergar, enxergar o que precisa ser mudado, mas acima de tudo, nós somos um grupo de trabalho, de burilamento, não é? Para que a gente pegue tudo isso que a gente conversa, que a gente estuda aqui e faça o quê? Aplicando a si próprios, no mecanismo da vida de relação. Olha que interessante, né? O que vale mesmo no Evangelho é o convívio, é o dia a dia, né? Não é você ter o estudo e se distanciar das coisas do mundo, não é? Pelo contrário, é você conseguir, estando no mundo, colocar em prática tudo aquilo que a gente tá estudando, está aprendendo, não é? Porque geralmente qual é a nossa postura? Vejam bem, comparando, aproveitando para comparar com Jesus, né? Jesus foi um ser perfeito que viveu perfeitamente num mundo imperfeito, certo? E o que que nós queremos? Nós queremos, como seres imperfeitos, viver num mundo perfeito, não é? Então a gente joga a expectativa para o exterior, que as coisas precisam melhorar, que o mundo precisa disso, precisa daquilo, não é? E a gente esquece que o que mais importa é a forma como a gente vive aqui, não é? É isso que vai fazer a diferença, né? De modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem lições inesquecíveis, muito mais devem representar para nós outros, os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre, né? Vocês se recordam que João vai falar lá no final do evangelho dele, que se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez, que não caberia no mundo, né? Não tem livro, não tem papel suficiente para escrever tudo aquilo que ele fez, né? Então ele usa essa simbologia, essa figura, né, para mostrar que Cristo era Cristo o tempo todo. Onde? No dia a dia, né? Ajudando lá na barca de pesca, provavelmente ajudando a separar uma lentilha, a cozinhar alguma coisa, né? Talvez a fazer um pão, né? Imagina Jesus Cristo fazendo um pão, amassando um pão sem fermento. É Jesus ali O pai dele na ajudando oficina, né? o pai Na dele na oficina. oficina, né? O que que Jesus fez até os 33 anos, né? Ou até os 30 anos, quando ele inicia a sua vida pública, o que que ele fez? Trabalhou, conviveu, não é? Conviveu. Lembra que lá tem o relato de Maria falando que ele acolhia as pessoas, os viajantes, não é? Levava para casa, dava um copo d'água. Então Jesus conviveu com coisas corriqueiras. Esse é o filho do homem. Esse é o filho do homem. É aquele que está encarnado, que está imerso nas vicissitudes da vida. E essa palavra é interessante porque a gente vai lá no sentido lá no dicionário e tem tudo a ver com com a vida na Terra, né? A vida do encarnado, porque é aquilo que é inconstante, é aquilo que muda, né? É aquilo que a gente não tem como prever. Isso é a vicissitude. E é nesse momento que a gente tem oportunidade de trabalhar, de nos aperfeiçoar, né? Imitando o que ele nos trouxe, agindo da forma como ele agia. Então, por isso que Emmanuel ressalta, né? Ele ressalta, ó, apesar da manjedoura e da cruz, quer dizer, o início e o fim da jornada serem lições sublimes, né? O que mais deve chamar a nossa atenção é como Jesus vivia no dia a dia. No dia a dia. Interessante, né? Faz sentido aquela proposta, né? Faz sentido a proposta da gente ficar o tempo todo fazendo revista, né? De como estão os nossos atos. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica
e concórdia universal. Eu trouxe esse ponto porque me parece que aí está claro que ainda não conseguimos responder aquela pergunta como sociedade, não é? Quem é Jesus? Né? Se a gente tivesse de fato compreendido aquilo e, a partir daquilo, modificado a forma como a gente atua na sociedade, as escolhas que a gente faz como sociedade, nós estaríamos nesse patamar que Emmanuel está colocando aqui, não é? Olha isso. Justiça econômica. O que que a gente tem visto acontecer hoje? Essa semana a gente teve uma notícia que deveria ser é, considerada uma das maiores tragédias, né, para a nossa vida em sociedade, que é a formação do primeiro trilionário. Trilionário. E a gente ainda não conseguiu resolver problema de saneamento básico, né? E a gente ainda tem criança morrendo porque se contamina, não é, com água suja. Pensa, gente, né? Então, quer dizer, onde está a justiça econômica? Onde está? Se a concentração só piora, não é? E mesmo a gente pensando já em movimentações para resolver esse problema, né? Então, por exemplo, a gente pega hoje o exemplo da China. A China conseguiu tirar da miséria milhões de habitantes. Mas qual o custo que a China está pagando por isso? Ou qual o custo que ela ainda vai pagar por isso? Sendo que ela fez isso utilizando as regras de um sistema que está posto, que é o capitalismo, que é o sistema que a gente vive, né? Baseado no quê? No consumo, na extração de elementos naturais de forma desenfreada, não é? É sustentável? É um modelo sustentável? Dá para todo mundo ter o mesmo padrão de consumo no mundo inteiro? 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas tendo tantas coisas que demandam recursos naturais escassos, dá certo? A gente sabe que não dá. Então a gente vai fazer assim. Vamos fazer assim. Nessa encarnação, viu, Marcos? Nessa você vai vir, aí você vai ter iPhone, tá? Eu não vou ter nada, não. Você vai ter uma vida tranquila, eu vou passar apertado. Na próxima a gente troca, tá bom? Na próxima você passa apertado, aí eu vou ter alguma coisa. E assim, nós vamos ficar alternando. Não dá para a gente pensar numa sociedade em que todo mundo tem o necessário, todo mundo tem o necessário, todo mundo viva bem. Não é o ideal? Não é o que faz mais sentido, né? Pode falar, Everton. É assim, é porque quando a gente pega a foto, fica muito, tá feio, né? Então você acabou de falar da notícia do esse Manuel Elon Musk que chegou a 1 trilhão de dólares, sabe lá o que significa isso, né? E não é de herança, né? Não é de alguém que construiu numa vida só, né? E, e a gente pega o número de guerras que a gente tem relevante no mundo, então o valor do arroz, do feijão, da nossa vida, né, é alterado por conta disso. Então, quando a gente pega a foto, é uma foto feia. Mas lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que você falou de Santo Agostinho antes, né? Santo Agostinho, ele fala assim, que quem pudesse, num só olhar, numa análise só, observar o mundo desde os seus primórdios até hoje, veria que há um constante progresso, embora imperceptível a cada geração. Como a dizer, que nós estamos evoluindo, embora em algumas fotos a imagem seja tão feia. Eu lembro sempre, tem um livro muito bacana, a gente não tem muito historiador entre nós, né? Mas tem um livro muito bacana chamado Uma Breve História do Mundo, do Cristiano? Claro, Não, não. não. Bom, até um melhor, uma breve história do século XX, que ele diz que no comecinho do século XX, as pessoas acreditavam que as principais invenções já haviam sido trazidas ao mundo, que as guerras haviam cessado
e que daquele momento em diante a humanidade veria uma incessante prosperidade e evolução. Geoffrey Blaney. Geoffrey Blaney, Rafa tá aqui me ajudando. Ele tem uma coleção de livros espetaculares. Uma breve história do mundo, uma breve história do século XX e tal. E, não, não falante aqui. Xiii, meu amor. Passarinho. É, e aí, eu tô falando isso por quê? Porque logo no começo do século, 1914, vem a Primeira Guerra Mundial, que eles acharam que ia durar poucos meses, e durou o que durou, 4 anos. E depois de poucas décadas, né, nem menos de 3 décadas, vem a Segunda Guerra Mundial, em 1939, 20 anos depois. E quando começa a Segunda Guerra, então você vê como é que o olhar humano, ele é débil, ele é fraco, ele é pequeno. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro inglês vai falar assim: as sombras se abateram sobre a terra, e é possível que em nossa existência não vejamos mais a luz do sol. Só que a guerra acaba em 45 e nós vamos ter, né, 80 anos aí de prosperidade. Até a gente está vivendo num momento hoje que a gente fala a verdade e a gente não sabe para onde vai, né? Porque é tanta coisa para um lado e para o outro. Eu estou falando isso tudo, Bruno, para já estou encerrando minha fala, mas só para dizer assim, que embora a gente esteja muito longe da justiça econômica e da concórdia universal, não sei de qual a gente está mais longe. Se é da concórdia universal ou se é da justiça econômica. Mas Santo Agostinho nos diz que a gente está a caminho. É isso. Sim, sim, sem dúvida, né? Eu não trouxe aqui, depois ele vai falar, é claro, dos mecanismos que vão fazer com que esses objetivos sejam alcançados, né? Então, isso fica para um outro estudo, né? É mais para a gente deixar claro a questão de que se nós de fato tivéssemos feito essa escolha, né, de termos o Cristo como guia e modelo já há 2000 anos, como que hoje o panorama seria outro, né? Mais nesse sentido. E é interessante ele falar dos institutos sociais e políticos, porque a gente criou uma versão apolítica, né? É difícil hoje a gente querer falar de política porque a gente esqueceu o que é de fato política, ficou muito contaminado com o que a gente chama de politicagem, na verdade, né? De partidarismo, daquilo que é ruim, né? Então a gente até evita para não criar problema, para não criar constrangimento, para não virar discussão. Mas, na verdade, a política, como esse instituto do cuidado com a coisa pública, né? O cuidado com a polis, o cuidado com o que é nosso como povo, como sociedade, isso também é afetado pelas lições do Cristo, né? Porque se todas as decisões fossem feitas com base nas suas máximas, nós de fato teríamos sociedades mais justas, né? Nós de fato teríamos pessoas que trabalham para o bem do povo e não para o bem de grupos específicos, né? Esse é o ponto. A gente tem que resgatar isso, né? Eu acho que esse ano eu já fiz isso uma vez, mas eu vou fazer um outro comentário na casinha sobre política e espiritismo. Tem que fazer. As pessoas têm que ter noção de que tudo está interligado, não é? De qual é o nosso objetivo como sociedade, né? E qual é o papel de cada um para fazer essa sociedade chegar nesse local que a gente tanto quer, esse mundo mais justo, esse mundo mais seguro, não é? Então, tudo isso, como Emmanuel coloca, é, já está se transformando, como bem colocou o Everton, né? E ainda vai se transformar, né? Com base nas lições do mestre, com base nos seus exemplos, né? A partir do momento em que nós, cada um de nós, colocar em prática em todos os âmbitos, né, da nossa vida, as suas lições. Esse é o ponto. E aí a gente comenta mais um pouquinho, né, avança mais um pouquinho. Eu estou pegando em Mateus, mas tem o paralelo no nosso Evangelho de Lucas, né? Mas por que que a resposta de Pedro é filho do Deus que vive? Por que Deus que vive? Vocês pararam para pensar? Interessante, né? Podia ser só filho de Deus, né? Filho do Pai.
todo poder e bondade, mas por que filho do Deus vivo, né? De certa forma tem a ver com o que a gente está conversando aqui também, né? Tem a ver com essa vida tormentosa nossa. Por quê? A Luninha está participando ali, ó. Porque tudo aquilo que é cultuado é um Deus, né? A gente só, tanto que a gente até comenta, né? Culto, a gente não pode cultuar o Cristo. Culto é só a Deus. Só Deus deve ser idolatrado, né? Só Deus. Então, tudo que é cultuado se torna um Deus com D minúsculo, né? Se você cultua aquilo que é perecível, aquilo que é material, então você cultua um quê? Um Deus vivo ou um Deus morto? Deus morto, né? Entende a diferença daí da colocação, né? Por que Deus vivo? Porque esses deuses que começam lá na mitologia, né? E tantas outras vertentes vão ter os seus deuses, e hoje o materialismo, ele encarna um Deus, não é? E lembrando que não são as questões das necessidades básicas, né? É você colocar as necessidades materiais acima das espirituais. Esse é o ponto que a gente está colocando aqui, né? Isso seria o culto, né? Entende? Não é a luta para você ter o pão de cada dia. É a luta para você exceder em alguma coisa, para só te trazer conforto, para só trazer benefício para você e para mais ninguém, né? A gente sabe que é assim, as pessoas, a gente conversa muito com os meninos lá na mocidade, porque é difícil, eles estão vivenciando um período muito difícil, eu falo para eles, né? Porque você pauta a tua escolha de faculdade vislumbrando quanto você vai ganhar lá na frente. Olha a sobrecarga que é essa escolha para esses meninos com 16, com 17 anos, não é? Às vezes você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que te dá retorno, porque você precisa viver, né? A gente sabe que é assim, né? É difícil estar aqui, é difícil fazer esse tipo de escolha, né? Então, para aqueles que hoje colocam isso à frente de tudo, eles cultuam deuses mortos, deuses que estão ali, que são de pedra, né? E que vão desaparecer. Pode falar, Sandra. Sobre isso que você está falando, eu estava ouvindo uma fala da irmã Aila, que ela fala sobre a gente viver o que Cristo nos ensinou, né, como modelo, mas com sabedoria. E aí ela fala, porque o oposto de sabedoria é a idolatria. Olha, E aí, quando a gente dá mais valor nas coisas, né, no dinheiro, no poder, na comida, ou coloca coisas que são seres abaixo do humano, que a gente coloca acima como Deus, né? Então, eu achei muito importante isso que ela colocou, junto disso que você está trazendo, né? O quanto que a gente precisa entender que somos humanos, mas que a gente tem um ser supremo dentro de nós, como nosso Criador, e que temos essa centelha divina, sim, mas somos limitados. Por isso a gente não dá para a gente idolatrar, e sim buscar sabedoria para ir nesse caminho. que interessante, hein? Muito interessante a colocação. Pode falar, né, Lívia? Então, hoje a gente estava estudando um texto de Emmanuel que se chama Marca, no livro Vinha de Luz. E ele fala exatamente disso, né? Que assim como os produtos têm suas marcas, né? Você reconhece às vezes um livro, uma música pelo seu criador, né? O Cristo tem suas marcas. E que ao longo da história do cristianismo, o cristianismo que a gente tem é um cristianismo sem o Cristo, porque as pessoas se apegam às marcas externas. Então, o Cristo está presente no quadro, na cruz, não nos atos, né? Então, às vezes, as pessoas, não sei se em sua maioria, mas
os atos não condizem com os princípios, com a vida cotidiana do Cristo, né? Então, ele até termina com o Santo Agostinho, né? Que a gente deve passar a revista todo dia para observar, né, se a gente está agindo conforme o Cristo agiria. E que para isso a gente tem passagens de sobra no Evangelho para nos guiar, né? Desde o exemplo de humildade na manjedoura, no nascimento, até o exemplo do martírio, né, na crucificação, ou até depois, quando ele volta e se apresenta aos discípulos pela primeira vez, ele não chega cobrando, Judas, por que que você me traiu? Pedro, por que que você me negou 3 vezes? Tiago, por que que você fugiu? Não, ele fala para os discípulos: paz seja convosco. Né? Então, assim, é essa marca interna que a gente precisa cultivar, né? E fazer a história do cristianismo com o Cristo e não sem o Cristo, né? Muito legal. Pode falar também, cara. Eu lembrei de uma fala do Chico, né? Que a gente estava comentando que ele fala que se ele tivesse autoridade para dar um conselho, imagina ele falando assim, né? Se ele dá um conselho, que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda ele fala, né? E que nós veríamos o mundo se transformar rapidamente se realmente a gente seguisse essas palavras, né? Então, assim, eu acho que para resumir, né, isso tudo que a gente está falando, né, nessa frase, né, de tanta sabedoria, né, de Jesus para nós e Chico confirmando, né? E ele acrescenta o rapidamente aí, rapidamente, né? Não é à toa, né? É porque transforma mesmo. A gente sabe, né? Você vê, pega o Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que é o projeto que o nosso amigo Moacir vai lá trabalhar lá. É quanta transformação em tão pouco tempo, né? Quer dizer, quando isso é colocado mesmo em prática, revoluciona, muda tudo, né? Muda tudo. Isso traz esperança, porque aí a gente sabe que a mudança, se a gente fizer a escolha, não vai ser demorada, né? A gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, né? E aí, só concluindo essa questão do Deus que vive, o Deus que vive é o Deus vivo, né? É o Deus vivo, é o Deus que está presente, é o Deus que está aqui, que cuida, não é? E onde a gente cultua esse Deus, né? Qual que é o templo em que a gente consegue adorar Ele? O nosso templo interior. Interessante, né? É por isso que ele veio demonstrar exatamente isso, né? Ele sendo um grande templo e trazendo a vontade de Deus o tempo todo, né? Cumprindo com a vontade de Deus o tempo todo. E lembrar que todos nós temos esse altar dentro de nós, que a gente vai trabalhando, que a gente vai construindo, e não precisamos fazer tudo de uma vez, né? Lembra que a passagem que a gente acabou de estudar é a multiplicação dos pães e peixes. Então a gente precisa fornecer o quê? As migalhas, né? Os pãezinhos, os peixinhos, e Jesus multiplica isso aí, certo? E agora passando para a parte final do nosso estudo, que é uma parte que eu sou fã desse texto, do A Caminho da Luz, né? Então vocês não. Eu peço desculpa se eu empolgar muito com isso aqui, se ficar muito cansativo também, vocês me falam, tá? Mas é trazer um pouquinho, assim, né? Uma frestinha do que é o Cristo. Lembra que a gente comentou na semana passada que Cristo não é sobrenome, né? Jesus Cristo não é o sobrenome dele. Ele era Jesus, filho de José. Se fosse para falar de sobrenome naquela época, era assim a filiação, né? Jesus Bar, como é que é José? Como é que é, Everton? Ah, no aramaico eu não lembro, não. É Ah, não, mas eu não Yeshua lembro. Bar, Bar José, em aramaico, né? Seria esse o ou nome então dele. era pelo lugar, né? Jesus de Nazaré. Isso, de Nazaré, exatamente.
como Judas, que era de Cariotes lá, né? Então, assim, Cristo é um título, um título. Então, você chega num determinado patamar evolutivo e você recebe esse título de Cristo, é o ungido, é aquele que está num patamar diferenciado, né? Olha aqui que Emmanuel fala disso, ó. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e iniciamos aí a nossa jornada evolutiva. Quando a gente conseguir se desvincular de todas as dificuldades, quando a gente conseguir desenvolver todas as virtudes, chegar no patamar de espírito puro, aí a gente está apto a entrar nessa comunidade, porque não basta ser um espírito puro, você tem que ser eleito pelo Senhor. Então você vai fazer parte dessa comunidade seleta, que é uma comunidade de quê? De pastores, não é? Pelo que a gente estudou, né? Uma comunidade de pastores. Por quê? Porque eles cuidam, ó, das coletividades planetárias. Das coletividades planetárias. Essa comunidade de entidades angélicas e perfeitas, da qual é Jesus um dos membros divinos, então o nosso Cristo, ele faz parte de uma comunidade de espíritos que estão no mesmo, né, no mesmo patamar dele, né? Quer dizer que já atingiram essa perfeição e que se habilitaram para trabalhos específicos junto a coletividades, né? Isso não desmerece ele, né? Isso coloca ele num patamar ainda mais fantástico, na verdade. Ao que nos foi dado saber, essa turma apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, assim, né, aí pode até ser um pouco de especulação, mas talvez seja exatamente isso que Emmanuel quis dizer. O que hoje a gente entende por curso dos milênios conhecidos? A origem do universo, não é? A partir do momento que a gente teve a formação do universo, a gente tem a formação do tempo. O tempo ele inicia com a expansão do universo. Isso é o que a gente tem hoje de mais moderno na teoria, né? Inclusive baseado nas ideias de Einstein sobre espaço-tempo. Tempo e espaço é uma única entidade. Tempo e espaço está entrelaçado. Então, conforme o universo se expande, o tempo se forma. Então, a gente tem isso hoje com base nas teorias mais aceitas, né, e que melhor explicam isso, que o universo tem 13 bilhões de anos, 13,6 bilhões de anos. Então, em 13,6 bilhões de anos, que a gente não tem nem dimensão do que é isso, esse pessoal se reuniu 2 vezes. Eles precisaram de 2 reuniões para 13 bilhões de anos de planejamento, né? Olha que interessante, né? Quantas reuniões a gente precisa fazer para organizar um dia dos pais, um dia das mães, né? Falar isso é no centro espírita até morte, porque tem reunião para tudo. Quais são as reuniões? Quais foram esses 2 momentos delicadíssimos, né, da formação do nosso universo? Ó. Uma delas foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, quando a gente estava lá naquela massa gigantesca de poeira universal, né, de poeira cósmica lá, né, a formação do universo, quando aquilo ali iria dar origem aos planetas, né, você tem aquela massa central que deu origem ao nosso Sol, e você tem aquela porção que estava se destacando. Então, nesse momento eles se reuniram, né, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço. Olha ele antecipando as ideias de Einstein, né? No tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Essa foi a primeira vez. E a segunda vez que eles se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção.
Então, por isso que a gente tem alguns comentários que falam que um Cristo encarnar não é comum. Não é comum. Você vê que não teve uma reunião para falar da encarnação do Cristo de Marte, do Cristo de Vênus, do Cristo de Júpiter, né? O Cristo que encarnou é o Cristo da Terra. Então não é algo trivial, não é algo corriqueiro. É um acontecimento que marca a história do universo, né? Do universo. Então olha de quem que a gente está falando. De quem que a gente está falando? Tem mais, tem mais. Quando essa bola de fogo se destaca da massa central, da massa que vai dar origem ao Sol, né? Então a gente tem hoje estudos, pesquisas, simulações que mostram que o movimento mesmo, o giro, faz com que, e a gente percebe isso, né? Quando você gira algo muito rápido, a tendência é a massa ir se acumulando nas extremidades, né? Então, por exemplo, por que que a centrífuga ela roda para você tirar a água? Porque à medida que você gira, a água vai indo para as bordas e escapa pelos furos da máquina, não é? Então aquela massa girando fazia com que tudo fosse se expandindo, né? Só que olha que interessante, né? Parece que é só uma força para nós, né? Para a ciência ficou como sendo algo natural, né? Talvez algo, uma probabilidade, né? Mas olha o que Emmanuel traz. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema, organizando-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais iam se manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida nos milênios dos milênios? Então, quem segurou essa massa que se desprendeu do Sol? O Cristo, né? A vontade do Cristo, a vontade, né? O seu coração, Augusto, pegou aquela massa sem forma e vazia, né? Como o princípio da criação de Gênesis, né? Ele pegou aquela massa, ele sustentou. E não só isso, ele deu a essa massa, a essa matéria, um conjunto de leis. Então, tudo aquilo que hoje a gente estuda, se mata de estudar, né? O Rafa, coitado, que fez engenharia, né? Sofreu até com o tal do cálculo e não sei o quê, e a gente ainda estuda que estuda e o trem ainda não faz sentido, né? Quer dizer, tudo isso ainda foi criado por essa mente augusta, né? Por essa mente celeste. Foi criado. Olha isso, gente, olha isso. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas operam as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho onde a temperatura eleva-se por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, por examinar-lhe a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Então Jesus pega isso e transforma isso num laboratório. E ele testa, e ele faz, ele combina, né? Ele pensa as leis, ele vê qual é o resultado daquilo da matéria, e ele vai, e ele faz de novo, e ele tenta outra vez, e vai vendo o que sai de todo aquele balão de ensaio ali, para ir aos poucos dando forma ao nosso mundo, né? Ao nosso planeta. O frio dos espaços age, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Aí as bases já estavam colocadas, né? Como ele já tinha criado a matemática e as leis da física que utilizam essa matemática para nos dar todo o direcionamento da matéria, a forma como a matéria vai reagir, vai se comportar, aí ele descansou. Porque a partir daquele momento a base estava posta e a evolução ia fazer o restante do trabalho, né? A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza.
em todos os seus estudos e análises da existência. Então a gente fala, nossa, a natureza é tão sábia, a natureza é tão perfeita, a natureza é tão bonita, a natureza funciona tão bem, né? Mas para nós, né, que temos a oportunidade de ter contato com um texto fantástico desse, a natureza é a mente do Cristo. Partiu do coração dele, sabe? Foi o amor dele por nós que fez com que as coisas ficassem tão boas, né? Com que a gente tivesse um lugar tão bonito, tão gostoso, tirando a parte do frio, né? Eu vou falar para o engenheiro que projetou o frio, que podia ter calculado diferente, né? Mas tudo bem, né? Mas é isso, né? O que a gente chama de natureza foi esse espírito que trouxe para nós de algum lugar que ele viu, né? De tantas encarnações que ele teve, de tantos planetas que ele governou, que ele dirigiu, a gente não sabe, né? Mas ele fez um para nós, né? Fez um do jeito dele, do gosto dele, né? E deu para gente, né? Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim, né? Quer dizer, quando a gente tem lá no livro de Gênesis do Velho Testamento, né, que Deus fala e as coisas acontecem, né? E Deus disse, né, haja luz, e a luz foi feita, né? Quer dizer, esse verbo de Deus é o Cristo. Então é ele que materializa, é ele que concretiza a vontade de Deus. Deus queria que o planeta Terra fosse feito, mas Deus não vem aqui e cria, pega a mão e põe a mão na massa. Ele passa isso para quem? Para essa comunidade. Depois, cada Cristo dessa comunidade passa para quem? Para a equipe de engenheiros, de especialistas. E todo mundo trabalhando na concretização disso, né? Pode falar, Karen. Eu estou lembrando aqui, né, que aí depois ele vem, né, nos traz o evangelho e ainda promete que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Ele está em tudo isso que ele criou na mente dele para nós, né? E a gente ainda é tão privilegiado de ter essas informações aqui, né? E nós, assim, somos mais, como é que eu diria, somos mais cobrados, né? Para ter essa comunhão com ele o tempo todo e onde a gente estiver, né? Com quem a gente estiver. Não é cobrado perfeição, mas pelo menos um esforço grande da nossa parte de agir como representantes, como marcas dele, como a Ana Lívia falou, tem a marca do Cristo em nós, né, Ana? Então, é isso. E houve uma definição também de universo que eu achei tão linda, né? Um texto que fala assim que o universo é uma esfera infinita de luz e amor. Eu achei tão bonito. Muito bonito. Gente, meu computador travou inteirinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo a minha tela, alguma coisa? Estamos vendo a sua tela também. Sim, Tá. normal. Eu não vou conseguir passar aqui, mas leia a próxima, né? O próximo slide fala assim: E quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. E é a partir desse momento que a gente tem aqui na Terra o germe, aquilo que daria origem aos seres humanos, né? Aquilo que daria origem à espécie humana, né? Digamos, né? A essa espécie onde o princípio inteligente, depois de adquirir a sua consciência, de fato se tornar uma individualidade, poderia encarnar para dar origem ao seu processo evolutivo, né? Então, por que que eu trouxe essa visão do Cristo, né? Porque tudo aquilo que a gente estava falando sobre a situação do planeta, né? Tudo isso está acontecendo. Ó, voltou, que bom que eu esperei aqui. Tudo isso está acontecendo sob a tutela
desse ser, desse espírito, não é? Esse é o pastor que a gente está falando, né? Então, assim, a gente não pode duvidar em nenhum momento que as coisas vão chegar onde ele disse que vão chegar, né? Que esse mundo de regeneração, que essa nova era, essa nova Jerusalém, que ela vai se estabelecer aqui. A gente não tem que ter dúvida nenhuma. A gente não tem que achar que coisas que estão acontecendo hoje no planeta, como a gente comentou, por exemplo, das guerras, que isso não está sendo observado de perto, que isso não está sendo monitorado, acompanhado por esses seres, por esses ministros do Cristo. Eles sabem exatamente até onde o homem pode ir, até onde as decisões serão tomadas pelos encarnados e até onde eles vão poder aproveitar as consequências disso para o nosso progresso. Entendem? Né? Precisa da guerra para que haja evolução? Não. Mas se a nossa escolha foi a guerra, o que que vai dar para aproveitar disso tudo? Para que a gente consiga progredir como sociedade. Esse é o ponto, né? E aí a justiça divina, ela dosa como cada um de nós vai ser afetado por isso, né? Mas só para a gente fazer esse apanhado geralzão, então, né? Nós temos Jesus, o Cristo, esse ser fantástico que a gente não tem nem ideia de quem ele é de fato, porque se a gente parar para pensar, ele está num patamar inalcançável para nós. Por que que eu falo isso? Porque daqui a bilhões de anos, quando a gente chegar no que ele é hoje, ele também vai ter continuado evoluindo, não é? Então, se 10 bilhões de anos passarem para nós, 10 bilhões de anos passaram para ele também. E ele continuou trabalhando, ele não vai parar, a evolução dele não vai parar, né? Então já imaginou um dia a gente encontrar esse espírito, né, para agradecer ele, para falar para ele o quanto ele foi importante para nós na nossa evolução, nesse momento em que a gente estava aqui no começo da nossa jornada, né? Esse é o espírito de quem a gente está falando, né? Esse é o nosso Cristo. E ao mesmo tempo, esse espírito desse tamanho conseguiu ficar pequenininho para se transformar no filho do homem e para estar aqui junto com a gente, conviver com a gente, suar, chorar, sofrer, para nos mostrar o caminho que deve ser seguido e que é possível fazer, né? Basta cada um de nós, de fato, adotar ele como guia e modelo, certo? Acho que essa era a ideia, né? O fechamento. É uma mensagem de esperança, né? E de tranquilidade, porque a gente sabe que a gente está amparado por esse pastor que tanto nos ama. Bruno, eu Pode gostaria falar. de ouvir de você qual que é a definição sua de cristianismo. Definição de cristão e cristianismo, eu acho que é uma definição. Bom, Jesus não cria nada, né? Ele não cria religião nenhuma, né? Tanto que a religião dele é a religião do amor, né? Até a Karen acabou de dar essa definição de universo aí, né? A religião dele é a religião cósmica do amor universal, né? Aí a gente criou essa roupagem de cristianismo para falar que aquilo são os ensinamentos de Jesus, mas o cristianismo se alinha com as questões humanas, e aí a gente vê a mensagem do Cristo ser mal interpretada, né? Mas se você for falar em essência o que que é cristianismo, é esse conjunto de, acho que o Everton até pode falar melhor, né? Mas seria esse corpo doutrinário com base nos ensinamentos de Jesus, isso é o cristianismo. E o cristão é aquele que segue isso, né? Agora, se você quiser qualificar isso aí muda de figura. Então, por exemplo, você pode falar o que que é o verdadeiro cristão, né? O que que é o verdadeiro cristão? Aí muda de Foi, figura. Não é só quem acredita no Cristo, né? Pode falar, Everton. foi Lucas quem criou o termo cristãos, porque até Lucas, os apóstolos eram chamados de os homens do caminho, indicando aqueles que haviam conhecido Cristo e seguiam o que ele havia deixado.
sem nunca se igualar ao mestre, porque ele diz que o discípulo não é maior que o mestre, mas seguindo. E não havia o corpo doutrinário. O corpo doutrinário, ele nasce para nosso estudo, nosso entendimento. Mas como se disse aqui no início, no comecinho, né? A gente não testemunha a vida de Jesus pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente faz. Pelo quanto se ama. Então, nessa linha, ele mesmo vai dizer: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, acho que tá nessa linha aí. Uma coisa, a doutrina que vai sendo construída, né? Interpretações, aprofundamentos, criações, o Jesus histórico, as teses. E outra é aquilo que fala alto, né? No nosso peito, no momento de dor, né? E eu acho, como o Bruno falou, no dia que a gente puder falar com Cristo, o quanto ele foi importante para nós, eu tenho certo que ele vai dizer: Bruno, Bruno, eu te conheço antes que viesse a mim. Desde lá do NEP, ou antes disso, como ele fez com Bartolomeu. Eu te via embaixo da figueira. Queria encerrar com um texto do Alberto Almeida, que fala desses sóis, dessa criação, e vai ficar como nossa prece. E ele diz assim: quem foi que fez o sol tão vivificador e a luz resplandecente cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas com densos véus? A mecânica celeste e os arcanjos profundos, a eterna ciência que equilibra os mundos. Os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deferecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o trovão, a primavera, o outono e também o verão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e ultravioleta e fez a lagarta surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoso e o formoso roxinol, surgindo da alvorada aos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas e os pecos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho? Deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com nímia sutileza, surgindo o mel das flores com tanta delicadeza, sugando? O tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? O esperto corcel, o fogoso macaco, e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nem nos percebemos, com jeitos tutelares arcangelicais, imerso dos segredos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever, com tanto dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime, ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou com isso tudo com tanta perfeição? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, que tem tamanho poder? Pergunta a outras vozes: quem que podeis dizer? E vos peço, queridos irmãos, amigos meus,
e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Bruno, obrigado. Vou colocar o texto aqui que ele é grande, mas ele é tão profundo para a gente analisar. Beijo, gente. Até domingo. Com Deus. Tchau, Bruno, muito Obrigada, obrigada gente. pelo Boa estudo. noite. Boa Obrigada. noite. Boa semana Boa para noite. todos. Obrigado, viu, Obrigado Bruno, pelo pelo estudo. Boa estudo. noite, gente. Tchau, tchau, boa semana. Boa noite. Obrigada.